Bom dia, que alegria estar aqui com vocês. Mais essa manhã gloriosa, onde eu vou trazer uma palavra que ela vem muito ao encontro daquilo que do título dessa live. Você é fruto das suas escolhas. Bom dia, Júnior. Bom dia. Bom dia, Mônica. Que alegria estar aqui. Oi, Ana, bom dia. Oi, Kim, bom dia. Iris, bom dia. Verônica, bom dia. Iris está lá no nosso grupo, aquele grupo caloroso do Experiência Amor em Casa. Muitas trocas lá, né? Muito crescimento. Bênção é estar aqui também com você, Júnior. Você é fruto das suas escolhas. Quem vai estar conosco aqui é a Ellen. Tem lógico, quanto Deus é bom, gente. A Ellen, a coach cristã, a primeira coach cristã, vai estar aqui conosco hoje e trazendo clareza de tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia e pode estar nos impedindo de contemplar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O grupo é maravilhoso, né, Iris? O Experiência Amor em Casa realmente é algo muito, muito bom estar lá com vocês. Verônica, bom dia. Mônica, mulher referência amada, bom dia. A Érica, lá da Suíça, da Chá com Bíblia, mulher referência amada. A Bi, nossa nova aluna do programa Mulher Referência, que delícia, amor à mesa. Então vamos lá, eu quero começar essa palavra, essa live, com uma palavra que veio num grupo que eu tenho, de mulheres que são realmente entregues ao poder de Deus, que decidiram abrir mão daquilo que é delas, de tudo aquilo que é delas. Nós somos 7 mulheres que decidimos abrir mão daquilo que nós achamos, daquilo que nós gostamos, daquilo que nós pensamos, para pensar o que o Pai pensa, para fazer a vontade dele. E não existe nada tão prazeroso quanto isso. É uma paz que excede todo entendimento. E quantas vezes, às vezes a gente vai... Quando eu comecei a trazer as coisas aqui no Instagram, o que eu mais ouvi foi: cuidado, cuidado. Olha, você tá falando com famílias, então muito cuidado. Eu falei, gente, será que esse povo não sabe o poder de Deus, não? O povo não sabe. Claro que a gente precisa ser diligente com a palavra. Claro que sim. Mas se não existir as pessoas que estão dispostas a vir aqui, e aí, como que nós vamos ficar? E nós somos daquela que somos dispostas, e quem nos guarda, quem nos protege, quem nos leva é o Senhor. Então vamos lá, a palavra tá em 1 Reis 17, começa no versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Aqui vai ter vários tópicos que trará clareza para nós. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ela o chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhes disse: não tenha medo. Quantas vezes nós falamos, às vezes Deus nos dá uma instrução: não, mas eu não me sinto capaz, não, mas eu não tenho estrutura, não, mas eu não consigo, não, mas isso não é para mim. Essa viúva aqui, gente, ela não tinha nada, ela estava pegando alguns gravetos para fazer um pedaço de pão para ela e para o filho, porque depois eles iam morrer. A terra estava passando por grande seca nesse período e não tinha mais alimento. E aí vem o profeta e fala para ela: não temas, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim
Uau, olha isso. Faça um pequeno bolo e traga para mim, para o profeta. E muitas vezes nós estamos falando, não, mas isso aqui é muito pouco. Eu não vou abrir mão do que é meu e da minha família. Eu não posso fazer isso. E aí nós não experimentamos viver o sobrenatural. Nós não experimentamos o algo. E aí nós ficamos nessa camada rasa. E não é isso que Deus tem para nós. E aí, continuando, no versículo 14. Era 13, né? Então, 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu te disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover na terra. E é isso que Ele tem para nós. Quem quer essa abundância do Senhor na sua vida? Quem quer fazer escolhas baseado naquilo que Deus tem para nós? Aquilo que Deus tem para nós. Ah, entendi. Tava lá na Ellen e a Ellen já chegou aqui. Vamos chamar a Ellen para estar aqui conosco. Cadê a Ellen? E aí eu quero te fazer. Você quer continuar vivendo com esse pouco, com esse resto de farinha, com esse resto de azeite? Ou você quer saciar a sua fome e a sua sede com a palavra do Senhor, com aquilo que te traz vida e vida em abundância? Uau, como isso é forte, como isso é tremendo, meu Deus do céu. Oi, ai, que alegria, Ellen tá aqui com você, que honra, meu Deus. Como eu sou uma filha amada do Pai e Ele traz para pertinho uma pessoa como você não tem noção, não. Que honra. Oh, meu Deus! Nossa, a alegria é minha. Você não sabe que feliz que eu tô. Cada vez mais, falei com essa conexão, né, do céu. É tão bom as conexões do céu que o Senhor nos dá, né, Aline? É Nossa, verdade. ter conhecido você foi uma conexão do céu. Eu fiquei muito feliz. Eu vejo o quanto teu coração é derramado no Pai, o quanto que você faz tem a essência de Cristo. E, meu Deus, é um presente se conectar com pessoas assim. Amém, amém. Ai, Ellen, sim, Desculpa, demorei maravilha. um pouquinho, né? Tava na outra live. Oi? Hoje tá, o negócio tá doido. Desculpa que eu demorei um pouquinho. Tava em outra live, mas deu tempo de chegar. Uau! Ai, glória a Deus. Tô Isso aqui, aí ó. são. Eu tô falando com você. Eu me senti à vontade de ser com você. Porque com você é aquela coisa assim, eu posso ir tomando café e falando com você. Olha aqui, ó, uma frutinha. Ó, a Ai, que. família. Ah, Olha não, aqui, que gente. gracinha. Ó, Delícia! Ai, que coisa mais a boa, vida é gente. como ela é. Bom dia. Eu amo isso, Ellen. Sabe por quê? Porque nós É. não precisamos usar nenhuma Ó. capa. Não precisa esconder nenhuma perfeição, porque ela não existe. E nós somos aquilo que nós somos em Deus. E simples assim. Eu sou apenas a filha amada do Pai, que tem todas as minhas limitações, as minhas imperfeições, mas eu não preciso usar nenhuma capa de perfeitinha para vir aqui falar com ninguém. Porque você está preocupada em Exatamente. agradar alguém, Ellen? Não, hã? Você Tá está preocupada preocupado? em agradar alguém? Nossa, eu não Ao posso fazer céu, né? A Deus purinho. somente, Não, somente e ao céu. sabe, e você sabe uma coisa que é bom a gente falar, e eu gosto disso, é o seguinte: as pessoas têm. Vou falar que eu tinha. Quando eu comecei a fazer, que eu fazia os áudios ou vídeo, eu fazia de madrugada, que era para não ouvir os carros passar na frente da minha casa. Buscando Para não perfeição. ouvir os carros passar. E aí o que acontece? Quando eu via os carros, deixa eu vir mais aqui, porque essa questão conversando, e aí você pode tá interferindo. Mas os carros eu não queria que passasse, as pessoas eu não queria que conversasse. Tipo, eles podem conversar aqui perto. A gente pode estar lavando uma louça e você pode ministrar algo para alguém. Você pode Uau. estar conversando. Sabe o que acontece? Eu vi um vídeo e foi assim, foi libertador para mim, sabe? Eu vi foi esse ano, eu acho. Foi esse ano, eu vi com o Felipe. A mulher dando o curso online com um filho no colo. Uau! Que Ouvi liberdade! isso. Põe liberdade. Isso é libertador, gente. Isso é libertador. Você pensar
Zoom ou tá normal pra você? Deu zoom ou tá normal pra você? Que eu acabei de pôr um filtro, né? Filtro Não, bom. aí eu só tô vendo seu olho. Ai, pronto. Vou tirar. A vida é como ela é. Vamos lá. Toda convidada que usa filtro, eu descobri isso. Toda convidada que usa filtro dá zoom. A pessoa que Justamente. faz, não. Mas a convidada dá. Então, vai assim mesmo. Então, olha só que interessante. A gente tem que parar de dar desculpa. Porque eu tenho filho, porque eu tenho marido, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Eu não posso agir, eu não posso cumprir um propósito. Gente, eu fiz esse curso e era um curso de marketing digital. A mulher dá o curso amamentando. Olha Traz o isso. filho ali. Eu tô falando com a mulher, põe o filho ali. Tá... E daqui a pouquinho o outro pega, o pequeno chega, sai. Só que ela tá derramando conteúdo, transformação, ela tá mudando a vida das pessoas. Então, assim, a gente não pode mais dar desculpa. A gente tem que saber que a gente pode sim. A gente pode sim, independente das coisas da casa, continuar agindo no reino, cumprindo um propósito, sem dar desculpa. Eu dei muita desculpa, já achava que eu não dava conta. Estava falando isso agora ali com a pastora Adriana Félix, tava numa live com ela, e aí eu falando o quanto que eu achava que eu não dava conta de cumprir um propósito. Né? E que isso é uma mentira, e que o diabo mais quer que a gente acredite nessa mentira. Porque Ele daí a gente coloca vai ficar... Ellen. Ele quer tirar a nossa legitimidade que nós já adquirimos em Deus antes mesmo de nós nascermos, porque ele nos capacitou para tudo isso, tudo aquilo que ele já preparou para nós, está pronto, ele já nos capacitou. Mas Satanás, que vem para matar, roubar e destruir, ele quer tirar essa legitimidade de nós para que nós não cumprimos aquilo que é nosso. E aí nós vivemos onde? Nessa camada rasa, nessa coisa, eu não posso, nessa inveja. Ontem eu estava ouvindo uma palavra da Viviane Martinello e ela falou muito sobre isso, porque a pessoa que não se descobriu em Deus é aquela pessoa que quer fazer aquilo que a manada está fazendo e é uma pessoa que carrega dentro de si sentimentos muito negativos que as dominam. A inveja é Meu uma delas. Deus. A Meu inveja é Deus. uma... Porque ela não sai do lugar porque ela não quer, porém ela tem inveja de quem sai. E não é nem só porque ela não quer, porque ela não Uau. tem força. Ela já se deixou tanto entregar. E aí eu acredito que você pode falar ainda muito melhor sobre isso, porque ela deixou se entregar. Porque a mente não consegue distinguir o real do imaginário. Se ela conta para a mente dela o tempo inteiro, eu não posso, eu não sou legítima, eu não dou conta, as ações dela, o comportamento dela vem ao encontro de tudo isso que ela está pensando, né? E aí eu queria muito que você falasse para nós sobre isso mesmo, sobre os frutos das nossas escolhas. Porque muitas vezes a gente começa a culpar o marido, culpa os filhos, culpa o trabalho e culpa Deus. Olha o marido De me dando viver. na boca, ó. Ai, que delícia. E aí, Ellen, a gente culpa até Deus de estar vivendo da forma que nós estamos hoje, mas nós não damos o primeiro passo. Nós não Pronto. queremos, porque muitas vezes a mão está estendida e eu lembro daquela coisa do barquinho. O homem morrendo, não, Deus vai me salvar. Deus mandou helicóptero, mandou barco, mandou bombeiro. Aham. Mas Deus morria, falou, meu, mandei tudo, você não quis ver. Então, eu queria muito que você falasse conosco sobre isso. Nossa, nossa. Então, olha que assunto incrível é esse, que precisa de discernimento e eu precisei. Eu fiquei encalhada no meu propósito muito tempo até entender qual era a minha parte e qual é a parte de Deus. Você sabe, eu vou falar uma frase que muita gente ouve falar e eu quero perguntar assim, e aí, Deus está no controle? Não, Deus está no controle. Desde que Deus está no controle da minha vida. Será? Não, Deus está no controle de todas as coisas. Qual versículo diz isso? Uau! Menta ali.
Mas fica na aula. Deus quer. Travou aí ou tá ok? Parece que deu uma Pra mim tá travando. Pra mim tá travando. Oh, meu Deus. Tem Wi-Fi. Ah, tá. Deixa eu ver se eu vou num lugar que vai ficar melhor aqui. Peraí. Lá na seco, né? Obrigada, amor. Dá um beijo pro meu amor. Lindo. Gente, meu amor é lindo, não é? Olha que lindo. Eu tô com live desde as 8h30 da manhã, não deu tempo de tomar café. E eu, depois de você, eu tenho outra. Ele vem aqui. Eu falei, não, agora é com a Aline é de casa. Aí ele foi, preparou uma frutinha pra mim. Um cafezinho, olha que coisa linda. Que amor. Eu tô vendo lugar que é mais perto. O celular que eu tô aqui, ele não tem 4G, lá eu acho que é um pouco mais longe da fonte. Vamos ver se melhora. Tá. Ô, Aline, a gente está falando de algo que foi libertador para mim, foi decisivo para o cumprimento do propósito de Deus para minha vida. Decisivo. Realmente é uma das coisas assim, aonde eu perguntei qual foi o versículo que diz que Deus está no controle. Eu precisava entender que Deus está no controle ou não está? Não tem um versículo que fala que Deus está no controle. Não existe esse versículo. A Bíblia, mas o contexto... Não, peraí. Deus está no controle do quê? Deus está no controle do mar, do vento, das tempestades, de tantas coisas. Mas, veja bem, Deus não está no controle das minhas decisões. Uau! Ele entregou o livre-arbítrio. Deus não está no controle das minhas decisões. Deus não está no controle das suas decisões. Ele não vai decidir por nós. E são as decisões, Gálatas 6:7, de Deus não se zomba. Aquilo que semear, isso mesmo colherá. Então vamos lá, a gente está colhendo o que a gente plantou. O casamento que você tem é fruto do que você plantou, da sua escolha. Você escolheu estar com esse esposo. Você escolheu. O casamento é fruto. Mas meu casamento, o marido que Deus me deu. Deus não deu o marido para você. Quem escolheu foi você, Jesus. Quem escolheu foi você, criatura. Quando eu tive essa consciência, aumentou meu crivo para escolher um marido. Só de quem não sabe, eu casei esse ano. Né? Tô com 39 anos, ou 40 anos, já fiz esse mês, 40 anos, mas fui casar com 39. Deixa eu arrumar aqui no meu suporte. Eu fui casar com 39, ou seja, quando eu entendi que dependia de mim, eu falei, peraí, primeira coisa, eu não escolho de forma alguma um homem que vai me afastar do propósito de Deus. Ou ele vem somar, ou eu prefiro não ter esse homem. Andar sozinha. Então, algumas coisas eu passei a trazer de clareza para mim que eu tinha que melhorar. Você sabe, eu me lembro um dia eu chorando no encontro com Deus, no chão, orando, eu falei assim, eu tenho o dedo podre. Olha a crença que eu tinha e assim era, porque eu tinha essa crença. Por quê? Porque eu achava, eu não sei escolher. Olha isso. Eu não sei escolher. Mas eu não tinha consciência que o que eu precisava era me amadurecer. Amadurecer, eu precisava entender como eu funciono. Eu precisava entender como o outro funciona para ver. Eu precisava entender os meus valores, ter consciência dos meus valores, para que eu soubesse identificar os valores de quem eu ia escolher para estar do meu lado. Escolhendo a pessoa com os mesmos valores, pronto, problema vai ter sempre, com todos. Não existe gente que você vai conseguir se encaixar perfeitamente. Não, vai lapidando para se encaixar com o tempo. Então, assim, quando a gente entende de valores, entende quem a gente é, entende o nosso temperamento, entende como a gente funciona, as nossas inteligências, quando a gente sabe quem a gente é, a gente fala assim, não, peraí, eu sei o que pra mim eu não aceito de jeito nenhum. Tipo, eu não aceito de jeito nenhum estar perto de alguém que me afasta do céu e da eternidade, que não vai ser um exemplo dos meus filhos. Aí você fala assim, eu não tive essa consciência, que isso dependia da minha escolha. Eu achava que Deus me trouxe aquilo lá, porque eu tive várias propostas do inferno para me tirar do eixo, para me tirar. Mas como que eu soube? Eu não deixo meu coração me dominar, eu que domino meu coração. Ou eu pongo guarda no meu coração, né? Gênesis 1:26. E Ellen, sabe o que eu vejo muito? Que quando a gente fala, eu tive uma turma que eu falei para as meninas
a declaração da identidade, que nós Ah, nascemos para dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas emoções, que elas vêm para realmente muitas vezes para nos paralisar. Gênesis 1:26. nossa. A pessoa virou e falou assim: é orgulho. Eu falei assim: se você. E é uma pessoa que tem assim uma prática de leitura da palavra. Eu falei assim: a única diferença é o que o Espírito ministra e o que os homens te doutrinam. Porque muitas vezes Nossa. a sua cultura, a forma que você foi criada e a religião querem te colocar dentro de um quadrado onde você fica dependente deles. E nós Meu não Deus. para ser dependentes de pessoas, nós nascemos para ser livres em Cristo. Nós nascemos para viver em união, em unidade com as pessoas, em aliança com pessoas, em conexão com pessoas, mas nunca doutrinada por elas. E quantas vezes nós estamos deixando levar por cabresto, e quando a gente fala que nós dominamos sobre todas as coisas, pessoas que são doentes, feridas, mimizentas, fala que é orgulho, fala que é um absurdo, porque não tem compreensão de quem elas são em Deus. Quando nós não entendemos quem nós somos em Deus, nós aceitamos as migalhas que o mundo nos oferece. Meu Meu Deus, Deus, como isso é forte. Como fala isso é para mim. forte, Aline. Como isso é forte. Isso é muito, muito importante. Porque quando a gente não tem essa consciência, a gente aceita qualquer coisa, qualquer migalha, né? Eu vou falar um negócio para você. Eu fiquei 13 anos esperando alguém no Senhor. E é um tempo que esperar em santidade, né? Falando assim, eu quero guardar o meu beijo, eu quero guardar o meu abraço para o homem da minha aliança, eu quero me guardar tudo para o homem da minha aliança. Aí pega uma mulher uma mulher que a linguagem de amor é toque físico, Nossa! né? A minha linguagem de amor forte é que tem de qualidade e toque físico. Então, assim, hoje eu deixo o Lipe doido. Eu falei, amor, foi muito tempo sem, porque eu beijo ele toda hora, eu abraço toda hora, né? Eu sou daquela que, para dormir, depois a gente pode até virar, mas tem que dormir agarradinha, abraçadinha, porque eu sou do toque físico. Só que tanto tempo sem toque físico. Foi para mim, era uma carência que eu precisei aprender a supri-la no Senhor. Né? Uau! A estratégia foi suprir no Senhor. Eu falava, Deus é uma coisa muito doida. Só que aí que acontece? O que o diabo vai me oferecer? Alguém carinhoso para aparecer, que vai falar as coisas que eu quero ouvir, era uma mentira. Ele não tô sentindo de contar, deve ter alguém aqui que Deus quer salvar, eu acho. Nesse sentido. Aleluia! É uma história que eu nunca contei, mas tô sentindo de contar. Eu tô arrepiando. Talvez tenha alguma solteira aqui precisando largar de alguém. E que se não fizer isso, essa pessoa vai ser muito usada no reino. Eu tô sentindo que tem alguém que vai ser muito usado no reino de Deus, mas se aceitar o relacionamento que está sendo proposto para ela agora, vai desviar ela totalmente do foco. E aí eu vou falar, emoções a gente domina, filha. Esse negócio, mas é que eu gosto. Não gosta, você decide gostar. Ou decide não gostar. Eu sempre aprendi isso. Eu vou falar, é possível, eu tô 13 anos na espera. Eu decidi amar quando eu decidi. Quando eu achei alguém que me chamou a atenção, eu falei, eu decido não gostar mais dele, eu não serve pra mim, eu não vou comprometer minha geração. Os meus filhos, os meus netos, os filhos dos meus filhos, por causa de um prazerzinho momentâneo, uma carencinha boba. Né? Tá aqui a minha mãe, tá aqui para confirmar como eu fui. Ela me deu muito colo nesse tempo, né, mãe? Isso aconteceu comigo algumas vezes, mas eu vou te dizer, eu tive vários momentos da minha espera, teve enganos que apareceram. E eu precisei buscar discernimento no Senhor. E eu me lembro que nesse momento de carência, uma vez eu indo dar um treinamento lá em Dourados, Mato Grosso, uma cidade longe da que era minha. E eu fui para lá e fui dar um treinamento do Sebrae. E eu me lembro que fiquei num hotel. E nesse hotel, choveu muito, todo mundo ficou ilhado, não conseguia sair e tal. E ali ficou no hall algumas pessoas conversando. E apareceu um homem ali. E esse homem, ele começou a conversar. Primeiro ele viu que um senhor conversou um pouco comigo, porque era todo mundo no hall querendo sair, não ficava, e começou a ter que esperar, porque era uma enxurrada que estava acontecendo. E ali esse homem começou a conversar comigo. E ele viu que eu tinha conversado com outro senhor, e falou assim, eu vi, o velhão ali estava dando em cima de você, né? Eu falei, não.
Ele falou, ah, tava assim, você não percebeu? Eu falei, não. Ele perguntou do meu... Não, mas o velho ali, ó. Aí ele começou... E nisso ele começou a trazer uma conversa. E daqui a pouquinho, a conversa... Passou a chuva, passou tudo. E, gente, eu era solteira, né? Tava conhecendo o homem. Ali, meio que sem querer, por acaso, tinha que esperar. A chuva foi, passou, a gente ficou 3 horas conversando sem perceber. Houve uma conexão maravilhosa. Parecia de Deus. Olha isso, com as coisas que parecem, cuidado com as coisas que parecem. Por isso que nós precisamos. Cuidado. Não, mas foi uma conexão. E ele falava assim, meu Deus, gente, parece que eu tô 15 minutos com você. E passaram 3 horas. Eu nunca... Que conexão, que gostoso que é estar com vocês. E nisso, eu tinha que ir num banco, porque só tinha naquela cidade, o lugar que eu tinha que resolver um negócio só naquela cidade podia. E eu ia embora no dia seguinte, e eu olhei assim, meu Deus, 10 para as 3. Eu fechava às 3 o banco lá. 10 para as 3. Gente, eu tenho que ir nesse banco. Eu vim aqui, um dos motivos de eu ter ficado até hoje é para eu ir. E só pode ser hoje. E agora, será que dá tempo? Eu perguntei pro cara do hotel se dava tempo para ir. E ele falou assim, o problema até dá para você ir. Só que se você sair agora, chegar lá com o seu carro o problema é achar estacionamento. O tempo de achar o estacionamento você perde. Porque é 9 minutos daqui até lá e falta 10 para fechar. O cara falou assim, eu te levo agora, você desembarca, vai e depois eu te pego para você não precisar procurar. Eu não tinha tempo de pensar, eu fui. E eu fui. E ele me levou e eu entrei no banco, deu certinho. Eu entrei, fechou. E aí eu fui, fiz o que eu tinha que fazer. Quando eu saí, ele trouxe e deu uma passada na cidade. Falou, nossa, que pessoa maravilhosa, que não sei o que, não sei o que. E nisso, ele começou a me conhecer melhor. Falou assim, vamos almoçar junto? O almoço é aqui do lado mesmo, a gente vai continuar conversando. Vamos. E eu fui conversando. E ele começou a falar, meu Deus, de onde que você estava? Que mulher é você que eu nunca conheci ninguém igual? Que não sei o que, não sei o que. Aí do nada, de repente, ele... Sabe aquela coisa assim de a pessoa querer estar com você? E eu tanto tempo esperando no Senhor, né? Uma pessoa parecer do céu. Tem coisa que parece. Quando vier do diabo, a gente vai achar, vai ser agradável aos olhos, né? Eva, quando viu a fruta, foi agradável aos olhos. Né? Foi gostoso, dava vontade de estar perto dele, ele me fazia me sentir bem. Há quanto tempo ninguém fazia um elogio para mim, porque eu não me relacionava com homens. Então, um homem fazia um elogio, um homem perceber, um homem achar o máximo estar comigo, tudo foi falando muito comigo. E eu vou te falar, daqui a pouquinho eu falei dos meus princípios para ele. Ele falou assim, nossa, eu admiro muito isso. Eu admiro muito isso. O que eu busco numa mulher é uma mulher que se guarda para o Senhor. Ai, eu falei, gente, é de Deus. Agora de sim. Deus. Agora sim. A mulher que se guarda para o Senhor. Uma mulher não sei o que. Eu falei assim, eu vou te falar, e eu não me guardo só para você, eu me guardo para o casamento. Eu não sei. Porque eu comecei a perceber o interesse dele, ele começou a falar, eu preciso conhecer você melhor, essa conexão veio de Deus, só pode ter sido de Deus. Você é tudo do que eu busco numa mulher na vida, e não sei o que, não sei o que. E ele começou a falar coisas tudo que eu queria ouvir um dia, que eu estava tantos anos sem ouvir nada, sem ouvir, né, um elogio, nada. Porque eu não dava acesso. E ali assim, nossa, então eu comecei a achar que era de Deus. E ele começou a se preocupar com os negócios da minha família já. Eu falei assim, olha, aí ele disse assim, o que eu faço pra gente se conhecer melhor? A gente precisa. E ele vinha de outra cidade, só que ele estava morando ali, no hotel, por enquanto não arrumava a casa dele. Aí ele disse assim, não, o que a gente precisa fazer? Eu falei assim, olha, pra eu ter um relacionamento, tudo que eu preciso, eu sou muito tradicional, sabe, Aline? Eu sou daquela assim... Eu não arrisco fazer qualquer coisa fora da bênção, porque a consequência eu não quero arcar. Eu não estou disposta a arcar nem a consequência para mim, muito menos para minha geração. Eu entendi que casamento é uma coisa importante. E o que eu achei interessante é que nesse momento ele estava oferecendo tudo que eu ouvia falar e eu falei assim, ó, eu vou rasgar o verbo para você. Eu só beijo se eu estiver namorando e eu só namoro se for para casar. Ele falou, meu Deus, é a mulher dos meus sonhos. E eu falei assim, e eu só faço sexo dentro do casamento. Eu fui rasgando o verbo para ele entender quem eu era e falar assim, deixa essa mulher louca demais, eu vou me afastar. E ele não queria se afastar, pelo contrário. Eu falei assim,
Eu vou ser bem sincero pra você. Pra mim, sexo é dentro do casamento. Então, é uma coisa que não existe a possibilidade fora, não sei o quê. E ele queria... E aí, no outro dia, eu acabei ficando... Eu falei, eu sabia de uma célula que ia ter, de um pastor que era da minha igreja, que tinha ido implantar a igreja lá em Dourados. E eu falei assim, eu vou te levar. Aí eu falei assim, como eu comecei a gostar de conhecer e achei que era de Deus, eu logo mandei para minha pastora. Eu gosto de ter a cobertura sobre mim para que eu não caia em enganos. E pastora do céu, conheci um homem assim, 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 assim. Convidei ele para a célula e ele aceitou. Eu vou ficar mais 2 dias aqui para ele ir na célula aqui, para eu ver se isso é verdade. Ela falou, filha, eu vou estar orando por você aqui, então não sei o que, toma cuidado nisso, 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 tal, tal, tal. Me deu uma orientação. E eu falei, mas pastora... E eu fiquei ali, ó, na hora, apaixonei, na hora. Eu tava apaixonada. E paixão não é de Deus, né, gente? Paixão não é de Deus. Vou falar um negócio pra você, amor é de Deus, paixão não é de Deus. Olha isso. Tem muito precisando ouvir isso, Ellen. Eu acredito que tem. Não é, eu tô sentindo muito de falar porque eu nunca contei. Geralmente falo mais para as casadas, mas tô sentindo de falar para vocês. Naquele momento, ó, você não tem noção o que foi, a loucura que aconteceu ali. Se eu não tenho discernimento que eu vou te contar agora, eu tinha caído num laço que tinha acabado com a minha vida e com a vida de outras famílias. Vou te falar por quê. Olha só. Aí eu falei, então eu vou ficar, porque ele falou assim, não, eu quero conhecer a sua pastora, a sua igreja, eu quero conhecer a seus pais, eu quero não sei o quê. Ele falou, eu falei assim, olha, eu só namoro. Ele falou, vamos namorar, vamos começar, vamos se conhecer. Eu falei, olha, eu só namoro depois de um tempo de oração. E vou te falar, eu preciso ter a bênção dos meus pastores e dos meus pais, mesmo com meus 30 e poucos anos. Tá? Eu sou daquela assim, eu não quero correr risco, eu sou tradicional no último nesse sentido, por quê? Porque eu já vivi uma vida sem Cristo. Eu não quero a consequência daquilo lá, eu quero a consequência da bênção, né? Porque a bênção vai sarar toda a minha geração a partir de mim. Se eu pagar o preço da santidade, eu tenho uma geração que vai ser protegida e receber essa bênção vai ser milenar. Então tem gente que não entende isso, que a maldição, se eu faço sexo fora do casamento, né? Se eu saio, se eu não me guardo porque eu tenho que me guardar, eu tô trazendo uma maldição hereditária para os meus filhos. Eles vão ter que lutar as lutas que eu não venci. E se eu não tenho essa consciência que tem o propósito da minha existência nessa terra e do que eu influencio uma geração tem que ser muito maior do que meus prazerzinhos, meu jeitinho de querer, de pensar, de amar, de gostar. Não, eu fui limpando isso. Oi? De sentir falta das minhas emoções. Ai, mas o toque... Nossa, é a falta do toque que eu tinha, gente. Era uma falta absurda que eu tinha. Eu chorava no colo de Jesus. Me supre. Eu espero no Senhor, mas supre. Vem agora, me envolve, me dá teu colo. Faz um cafuné. Eu preciso, Espírito Santo. E eu sentia envolvida nele. Eu me sentia no colo dele direto. Ele supriu. Ele supre. Ele supre. Ele não falha. E aí eu vou te falar, nesse dia... Olha que doido, eu fiquei pra ele na célula, ele foi almoçar comigo, ele já queria me levar para comprar o presente do meu sobrinho, que era tarde de aniversário. Ele se envolveu num nível que era o que eu queria que um homem se envolvesse, se preocupando com a minha família, com os meus valores, com tudo. Tava pintando a coisa mais linda do mundo. E eu já falei assim, meu Deus, eu vou vir morar em Dourados, entendeu? Eu já tava assim, porque o meu trabalho permitia que eu trabalhe de qualquer lugar. Nossa, a igreja El Shaddai, que é a igreja que eu tava... Tem esses pastores começando aqui, vou começar com ele. Eu já tinha feito todo um plano na minha cabeça, um sonho. E eu já tava assim, meu Deus, é pela primeira vez. E ele tava lá todo galante, todo gentleman, cuidadoso e ao mesmo tempo respeitador de cara. Até que ele falou assim, eu vou lá falar com seus pastores e vou lá falar com os seus pais. Você vai? Vai. Era 300 quilômetros de onde meus pais moravam. Eu vou. Aí ele disse assim, mas eu quero uma coisa só, eu quero um beijo. Né? Porque eu sou daquela assim, eu não sou mulher de ficar, entendeu? Então, aí eu falava isso, né? E eu me lembro que ele falou que era um beijo, e ele queria isso, queria aquilo, e ele tava querendo o tempo todo, porque se você quer ter uma aliança comigo de verdade, você precisa mostrar que vale a pena eu sair daqui pra ir lá. Sabe? Ele falou as palavras que eu queria ouvir. Você quer uma aliança comigo? Eu falei, cara, que mesmo. Ele mal me conheceu. Isso só pode ser de Deus depois de tanto tempo. E eu só pensava nisso. Mas eu tomei alguns cuidados. Primeiro, falei com uma cobertura espiritual. Falei com a minha pastora e falei, pastora, ora por mim.
porque eu conheço uma pessoa assim, diz que vai falar com a senhora, vai falar com meus pais, diz que vai não sei o que, tá querendo. E pastor, parece assim de Deus isso, eu tô me sentindo muito bem. Ela falou, tá bom, ela, então vai tal cuidado, vê se ele vai na célula e vamos ver. Vou falar com a pastora Márcia, que vai estar nessa célula, e a gente vai, sabe, uma coisa assim. E aí conversei, avisei a pastora Márcia, ela pediu, traz ele antes, meia hora antes, para conversar com o pastor César, pra gente conhecer, ver como que vai ser a conexão. Eu falei, tá bom. E eu fiz tudo isso. Aí o que acontece? Nesse dia de ir pra célula, eu peguei e orei ao Senhor à tarde. Ele falou, vamos lá almoçar juntas, então, para depois a gente sair, passar lá no lugar que você quer ir para a célula depois. Eu falei, vamos. Eu falei, só um pouquinho, eu preciso só resolver um negócio aqui e já volto. Subi pro meu quarto e comecei a orar. E eu falei, Senhor, é tudo que eu tô esperando da minha vida, é o que eu mais quero. Eu só quero te pedir uma coisa, não me deixe ser enganada. Só quero te pedir uma coisa, se o Senhor tem, se isso aqui é uma mentira, se isso não é uma verdade, porque tá bom, sabe quando tá bom demais? E se isso aqui é uma mentira, eu quero pedir que o Senhor traz à luz o que está oculto hoje. Não me deixa prosseguir, Pai, porque eu não quero fazer nada fora dos teus propósitos. E eu pedi isso, e quando eu saí, a gente foi, passou na casa de uma amiga minha que eu queria visitar, ele me levou. Depois disso, a gente estava a caminho da cela, só que estava muito cedo. Né? A gente ia chegar meia hora antes, mas ia chegar uma hora. Eu vou parar o carro que a gente conversa um pouco antes de chegar lá, vai que eles estão se arrumando e tal. Eu falei, então tá. Quando ele parou o carro, ele falou, eu não vou conseguir. Eu falei, não vai conseguir o quê? Eu não vou conseguir não te contar. Não me contar o quê? A verdade. Eu falei, uai, o que foi? Olha o que é. Gente, o Espírito Santo, quando você se põe embaixo, ele falou assim, eu sou noivo. Eu falei, o quê? Eu tenho uma noiva, essa noiva, ela sempre fala para ir, que também vai numa igreja do mesmo nome da sua, e eu não queria, eu acho que agora você tá me dizendo no meu coração, não sei o que, não sei o que. Eu falei, hã? Sabe assim, o Espírito Santo não deixou eu ser enganada. Uau! Meu Deus! Meu Deus! Não deixou, incomodou o coração dele, falou, não vou conseguir, ele largou o carro, eu não vou conseguir, eu vou ter que te falar. E parou o carro e falou, ele falou, eu não vou conseguir nessa cela, não vou ter cara. Eu falei assim, se você for um homem de palavra, o mínimo que você quiser que eu olhe pra sua cara ainda, você vai me levar na célula, vai descer comigo e vai nessa célula ainda. Porque no mínimo o Senhor vai falar com você a respeito de alguma coisa. Você vai ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você, vai impactar seu coração de alguma forma. Se você quiser que eu olhe pra sua cara ainda. Porque assim, gente, ele já tinha pintado por 3 dias uma mentira. Eu já tinha sonhado, já tinha feito planos. E sabe? E aí eu vou te falar, aquela hora que ele fala isso, e se eu não oro, e se eu não tenho o Espírito Santo, a gente não chama pro jogo, a gente deixa a nossa alma se enganar. O cara tava me enganando por quanto tempo, levando 2 mulheres paralelo. A mulher era de outro estado, então era muito fácil me enganar. Né? E o Espírito Santo não deixou. E aí eu comecei a chorar ali na hora, claro, eu fiquei muito decepcionada. Mas eu falei, vamos pra célula. Fui pra célula, a pastora não estava sabendo de nada, não deu tempo de falar. Ele conversou com o pastor, no final fizemos um negócio lá, falou, quando a gente voltou, que estava indo embora, meu Deus, só eu sei. Eu falei assim, eu tô servindo de isca para Satanás ainda, para adultério. Né? Eu saindo com você, fazendo planos com você, para mim isso já é adultério. Entendeu? Porque a Bíblia diz você não olhar para outra pessoa, que é melhor arrancar o olho. Né? Então eu fiquei assim, eu falei, eu tô desonrando a Deus, o que eu tô fazendo? Cuidado que eu não. Ele falou, não, eu sou um filho disso, daquilo outro, eu me perdoo, eu fiz tudo errado, eu que não sei o quê. Eu falei assim, antes de sair do carro, que eu cheguei no hotel com ele, antes de sair do carro, depois da célula, eu me lembro que assim, Deus me deu uma graça ali na hora, porque eu tava muito mal. Eu falei assim, eu posso orar por você? Aí ele falou, ele olhou assim, eu falei, pode. Eu peguei, pus a mão dele e profetizei que ele ia ser um homem fiel à esposa dele, que ele ia isso, que ele ia aquilo, que aquele outro. Falei um monte de coisa, que Deus ia mudar a história dele. Falei, e ele aí ele começou a chorar. Aí ele chorava compulsivamente, assim, sabe? Assim, que o Espírito Santo ia levar ele a se arrepender, a ser um homem digno, nobre, que não ia ser mais um isso, aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Eu falei, em nome de Jesus, saí desse carro, não olhei mais para ele.
Meu Deus, ele. E foi uma experiência que eu tive muito doida. E eu senti de contar isso que eu nunca tinha contado em lugar nenhum. Porque isso me guardou. Isso me guardou. E se eu tivesse? E se eu não tomo cuidado de eu ter uma cobertura, de orar, por mais que pareça de Deus? Ele tinha proposto tudo, aliança, já ali para mim naqueles dias. Eu estava querendo, falou, nunca, não, é impossível, nunca na vida tive uma conexão com uma mulher como eu tenho com você, ele falou. Então, assim, a gente vai ouvir. O Satanás vai usar quem tem brecha. Uau. Ele vai falar o que ele vai, porque e vai parecer agradável aos olhos como o fruto pareceu para Eva, né? E a serpente vai enganar com as palavras. Não, Deus não disse isso. Deus não disse para você que era na aliança, mas Deus não disse para você, entendeu? A serpente vai te dizer, mas está confirmando então. Deus não vai te dizer isso, aquilo. Então, Deus está confirmando. Eu podia ter enganado, só que mesmo assim eu falei, Deus, não me deixe enganar, tá parecendo tudo maravilhoso. Fala pra mim se é. Eu não quero ninguém que me afaste de ti, dos teus propósitos. E ali eu me apaixonei completamente naqueles 2 dias. E me doeu horrores. Eu fui pro hotel, eu urrava. Eu colocava assim o travesseiro e eu gritava no travesseiro. Porque eu queria que fosse verdade. Naquele tempo, eu estava esperando já muitos anos em Deus, né? Eu já estava esperando acho que uns 7 anos em Deus já. Então, eu queria que fosse verdade. Eu queria alguém que quisesse. E ele quis pegar na minha mão. Meu Deus, quanto tempo não tinha um toque. Eu não sabia o que era isso. Que a minha linguagem de amor é essa? Né? Morando sozinha há tanto tempo. Então, eu falei, Senhor, eu não vou negociar. Nós temos que ser inegociáveis ali. Inegociáveis. Nosso coração, quem manda é a gente. Ali, eu tive que entender. Se eu sou uma mulher de Deus, para mim... O meu coração, as minhas emoções é voltada para o Pai. Se é para alguma coisa que me aproxima do Pai, eu quero. Se não é, eu corto. Não me serve. Ellen, a decisão era sua de cortar ou não. Porque se você estivesse se iludido aos primeiros olhos, gente, mas é confirmação. Ele tá falando tudo aquilo que eu quero, ele tá falando tudo aquilo que eu gosto, ele tá usando as palavras que eu falei com Deus, até as palavras que eu falei com Deus. Exatas palavras, exatas. Tudo que eu falei com Deus, as palavras que eu queria ouvir, as palavras que eram fortes para mim, parecia que ele sabia todas. Parecia que era de Deus. Esse foi um dos casos. Eu tive vários casos assim que vieram para me confundir na minha espera. E eu falei, Senhor, eu não queria ser mais exagerada. Eu cheguei a pensar que eu ia ficar sozinha um tempo. Aí o Senhor falou, não, eu vou te dar uma família. Ele me deu uma visão na época. Eu fiquei um tempo achando que eu não era mais para casar, porque a gente começa a... Ele fez toda a diferença para mim. Né? Eu acho que tem alguma solteira que vai passar por aqui, ou já passou, que o Senhor ama muito e tá querendo para ele, não quer. Porque Deus tem ciúmes da gente. Deus tem ciúmes da gente. Não, quem é essa solteira, viu, Ellen? É? É. Deus tem ciúmes da gente. Eu vou falar um negócio para você. Ele não quer dividir a gente com ninguém, porque sabe que a gente vai pro inferno se dividir. Então, E eu vou falar um negócio para você. Quando o conselho que eu dou se você tá solteira, a Bíblia diz que as solteiras devem servir ao Senhor, né? Eu mergulhei na minha solteirice no propósito de Deus para minha vida. Eu mergulhei em tudo, em me conhecer. Uau! Eu vendi o que eu tinha para fazer minhas formações, para me desenvolver. Porque eu precisava aprender a lidar com as minhas emoções, eu precisava aprender a lidar comigo mesma, eu precisava explorar o melhor de mim e lapidar o que não estava tão bom, senão não ia sair do lugar. E na medida que eu melhoro, quando Deus me dá alguém, Ele vai dar do mesmo nível. Então, assim, se eu tô num nível baixo do que Ele quer pra mim, a gente se atrai com pessoas parecidas com a gente. A gente atrai pessoas parecidas com a gente, né? E se eu tô num nível baixo, o que vai me atrair, o que eu vou identificar, eu vou reconhecer aquilo que eu conheço. Eu só reconheço o que eu já conheço. Então eu vou reconhecer em alguém parecido, que tem os valores que tá ali no meio. Agora, se eu estiver num nível muito maior, muito melhor, meu propósito mais desenvolvido, é alguém que ele vai me dar esse alguém aqui. Né? Hoje eu falo assim, o Lipe ele não estava desenvolvendo um propósito nas mídias sociais e tudo mais, mas
a bagagem bíblica que ele tem, o conhecimento da palavra, do temor de Deus que ele tem é muito maior. Então, isso trouxe um equilíbrio para o que eu vivo hoje. Ele me complementa demais hoje na palavra de Deus, sabe? É um homem que... E ele é ativado, ele me ministra demais, né? Ele traz o que eu não tenho. Se eu não entender este temperamento, Aline, eu não ia conseguir entender como ele age. Hoje eu entendo a preocupação dele nos detalhes. Ele está aqui, né? E eu acordei ontem, eu fui dormir super tarde. Essa semana de Águas Profundas, eu falei, eu não quero poupar. Todo mundo que merece Águas Profundas tem que estar aqui, né? Abrimos com você, né? E foi um negócio lindo, tá terminando hoje a semana de Águas Profundas e amanhã tem a imersão. Eu, Carla e Dani, que eu vou falar bem isso, porque isso foi importante para mim. Esse mergulhar no me entender. E eu não sabia onde buscar. Onde que eu vou buscar me conhecer melhor? Porque na internet tem bastante conteúdo solto, né? Ah, entende perfil comportamento. Uma pessoa fala ali, ah, entendi, fez sentido. Mas não tem nenhum lugar que treina a gente a lidar com a gente mesma quando descobre quem a gente é. Você descobre seu temperamento, mas e agora? Ah, eu descobri que eu era uma sanguínea hemorrágica, né? O que eu vou fazer com isso agora? Porque Oi? eu ia falar, o que você vai fazer com isso agora? Porque o conteúdo, muitas vezes a gente encontra ele em vários lugares. Vai no Google, tem, só com conteúdo que tem desconexão. E muitas vezes a gente precisa... Eu vou falar da minha experiência, não é muitas vezes não. Eu só consegui sair de um ciclo vicioso, sair do lugar, porque eu tive alguém que me deu a mão. Aí foi o presente que Deus me deu, mas eu precisei fazer essa escolha. Porque a gente se acha tão autossuficiente, a gente não entende de honra, a gente não entende que Deus usa as pessoas, que a gente não precisa de ninguém. E por isso... E por isso não sai do lugar. E por isso fica dando volta, igual aquele pessoal ficou dando lá volta há 40 anos, somente o quê? Murmurando. E eu tô aqui, não saio do lugar. Eu tô assistindo. Deus, por quê? Deus, o Senhor me abandonou, Deus. Ellen, o quanto a gente escuta isso. Deus me abandonou. Minha filha, você não tá entendendo. Deus não abandonou, porque você é filha amada dele. Isso é impossível. Porque a palavra dele nos diz que mesmo que o seu pai ou sua mãe te abandone, eu nunca te abandonarei. Uau. E Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então todas as promessas são suas. A única diferença é quando você entende que elas são suas e vive elas. Mas aí a sua autossuficiência, a sua necessidade o seu medo de tirar a capa de perfeita, Ellen, o que acontece? Mas como que eu vou estar perto da Ellen? Como que eu vou deixar a Ellen me dar a mão? Porque aí a Ellen vai conhecer os meus defeitos e eu não posso mostrar, porque eu sou perfeita. Porque todo mundo tem que gostar de mim. Porque se eu contar para Ellen, ela não vai gostar mais de mim. Se ela entender daquilo que passa dentro do meu coração, ela não vai gostar mais de mim. Porque eu preciso que as pessoas gostem de mim. E é isso que acontece com as pessoas e por isso não saem do lugar. Porque você vem aqui oferecendo águas profundas. E a pessoa quer essa água, mas ela não quer mergulhar. Sabe por quê? Porque vai estragar o cabelo. Esse cabelo estragado é mostrar aquilo que você é. Sabe por quê? Porque você não quer realmente saber quem você é, porque dói. Por isso você precisa colocar a capinha de perfeitinha, fazer tudo aquilo que todo mundo quer, para te colocar um monte de sobrecarga. Para quê? Para que você não olhe para dentro de si. Porque quando você está dentro de si, você vai entender que você precisa das pessoas. E eu fico imaginando, Ellen, tantas pessoas sofrendo. E às vezes é tão engraçado que a gente vai alcançando. Eu não sei se isso acontece com você, mas a gente vai alcançando um nível assim. Eu acredito que até de clareza, que as pessoas, quando elas vêm reclamar, elas não querem uma solução, elas querem um cúmplice. Porque todos os dias a gente está aqui entregando um conteúdo e falando, eu estou aqui para te dar mal. E a pessoa vem ainda reclamar, ai, eu não posso isso, ai, meu marido é isso. Eu não tenho paciência. Meu Deus. Eu não tenho. Porque ela quer um cúmplice, ela quer outra pessoa que passa a mãozinha na cabecinha dela e fala, tadinha de você, nossa, mas a vida está sendo cruel. Não, a vida não está sendo cruel. Deus está te dando todas as ferramentas para ir para o profundo. Para o secreto, para que você tire toda a sobrecarga que tem em você, porque ele diz, troca comigo o fardo, porque o meu é leve. Mas você agarrou tanto nas suas dores que elas viraram seu bichinho de estimação. Meu Deus.
O seu sentimento gostosinho, a minha dor é meu sentimento gostosinho. E por isso você reclama do seu marido. E por isso, eu estou no propósito, mas meu marido não. Mas como assim? Você já viu o que 1 Pedro diz? Quando o marido não está no propósito, você só cala sua boca. Porque você, nesse momento, está sendo a guardiã do seu lar. É só você entregar para Deus. Mas aí o que você faz? O que você faz? Eu tô no Senhor, porque eu sou perfeitinha. Mas o meu marido não, por isso eu murmuro dele. E aí você não sai desse deserto, aí você fica dando volta no deserto. Por quê? Porque você não quer aceitar essa ajuda. Porque a culpa é do seu marido. Porque você não tem autorresponsabilidade. E aí, as suas escolhas não é baseada naquilo que seu marido é. As suas escolhas não é baseada naquilo que seu filho é. As suas escolhas não é, é Deus que quis assim. Não, é você mesmo. E lá, se a Ellen tivesse escolhido errado, ela escolheu errado. Agora é administrar isso. Agora administrar, porque tem muita gente que deve estar aqui desesperada pensando, né, Aline? Meu Deus, e agora? Isso aconteceu comigo, eu me deixei levar, fiz tudo errado, e agora, ó céus, ó terra, agora eu sou obrigada a ficar aqui, porque Deus odeia o divórcio, porque não sei o que, não sei o que. Eu acho que tem duas situações pra gente falar. A gente falou dessa solteira que precisa ter a diligência, mas eu quero falar dessas duas. Vamos falar para terminar, porque eu tô vendo que tá na hora, desculpa. Agora que eu tô vendo, mas só trazendo uma consciência. Agora, como você falou, primeiro caso é administrar. Segundo, se eu já me divorciei, é lidar com daqui para frente também, não é carregar culpa. Se tem uma coisa que não combina com a cruz de Jesus, é a culpa. Se tem um troço que traz sobre a vida das pessoas, é culpa. Não, gente, Deus dá oportunidade. Ele disse que dele não se zomba, aquilo que semear, isso mesmo colherá. Hoje você está recebendo colheita que você plantou. Ok, olha para tudo isso e fala, que aprendizado eu trouxe. Não pensa assim, nossa, eu perdi muito, agora eu perdi tempo, perdi anos da minha vida. Não pensa assim. Pensa assim, ou eu perco, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Aprendo. Né? Eu não ganhei, então eu tô aprendendo. Que aprendizado eu tirei do meu passado. Agora tá na hora de fechar a porta do passado. Olhar e deixar só ficar do lado de cá o aprendizado disso e falar o que daqui pra frente. Agora eu vou fazer de diferente. Eu já tenho marido? Tenho. O que eu preciso fazer? O que meu marido precisa ver em mim a ponto dele querer buscar o Deus que eu busco? O que ele precisa olhar e falar assim, caramba, essa mulher é muito diferente. Meu Deus, que mulher é essa? O que está acontecendo? Ele vai falar assim, nossa, esse Deus, eu preciso buscar dele também, porque ela mudou tanto. Agora, se ele não vê mudança em você, sinal que você não se aprofundou na sua mudança. Se ele não vê mudança em você, ele não vai querer esse Deus que você serve. Não vai. Quem tem marido que não está em Deus, eu quero te falar o seguinte, é a luz de Deus em você. Não tem como, as pessoas não repelem o amor. Todo mundo quer se sentir amado. Às vezes o seu marido só se sente julgado por você, apontado, criticado. E por mais que ele faça o que não está em Deus, Deus não te chamou para criticar, Deus não te chamou para murmurar, Deus não te chamou para culpar ele, Deus não te chamou para transferir a responsabilidade para ele, Deus não te chamou para que ele te chamou para amar, ele é amor, ele falou, ama o próximo como a ti mesmo, não ama só os crentes, não ama só os que te seguem, não ama só os que fazem tudo certo. Mas ele bebe, ama esse marido até ele olhar para você e falar, é tanto amor que eu preciso parar de beber. Entendeu? Ele não é para ser julgado, para de se achar santa, tão poderosa, tão melhor, como se o seu pecado da crítica não fosse igual ao pecado dele, de talvez estar enfiado em alguma coisa que você não concorda. Porque Deus não muda, é pecadinho, pecadão, é pecado igual, e aí você vai ser igual. Não, vai ser aquela mulher que, pelo amor, você vai conquistar ele de volta. Aquela mulher que vai olhar para ele e falar assim, não, peraí, deixa eu servir, deixa eu entender a linguagem de amor do meu marido, para ele olhar para mim e falar, eu sou tão amado por essa mulher que se eu não, eu tenho que fazer alguma coisa por ela. Eu vou começar a valorizar o que ela valoriza. Olha. Mas você tem que fazer isso não esperando isso em troca, fazer até que isso aconteça. E por que, Aline, que garantia eu tenho que vai acontecer? A palavra de Deus, ali diz de Deus não se zomba, o que você semear você vai colher. Se você semear amor, é impossível você não colher. É só você esperar o tempo certo, deixar, faz como para Deus. Ele não merece, ele também faz isso, ele me traiu. Faz como para Deus, segue o que o Senhor falou, perdoa. Colossenses 3:23 e Deus vai te honrar. Pronto. Né? Então tenha esse coração de fazer. Eu me divorciei, será que... Porque tem muita gente que agora vem ou do divórcio...
Ok, olha para trás, o que eu aprendi, o que eu vou fazer, como eu vou lidar com a minha vida? É uma vida nova agora, a partir de agora, como eu vou lidar com isso? Fecha a porta do passado, o que não era para viver. Para de querer resgatar o que Deus não mandou você resgatar. Olha para frente e fala, o que vai me aproximar de Deus de fato agora? A gente tem pessoas cheias de crenças, regredindo ou paralisando, não entrando em águas profundas, como a gente fala, por causa disso. Se eu tenho um conselho para você vá entender o propósito, vai entender o que Deus, as evidências do propósito de Deus. Quais são as evidências? O que ele fez em você. Por exemplo, parábola dos talentos. O reino dos céus é como o quê? É como aquele seu senhor que foi, saiu e deixou um talento para um, 2 para outro, 5 para outro. Ou seja, recursos. Qual recurso Deus deixou em você? Se eles não soubessem o que são esses recursos para poder multiplicar para quando seu senhor voltasse, eles iam enterrar. Tem gente enterrando recursos que Deus deu, enterrando seu temperamento, ficando com raiva de si mesma, raiva. Não, eu não consigo não ser grossa. Eu não consigo não ser crítica. Eu não consigo não ser lenta. Eu não consigo não ser falante demais. Eu faço tudo errado mesmo. Aí pega esses, em vez de descobrir como eu lapido isso para multiplicar e deixar isso ser um potencial na minha vida, ao invés de um impedimento para eu crescer, se eu não souber fazer isso, eu deixo isso daqui e me pauto no... Eu nasci assim, eu cresci assim. Deus quis que eu fosse assim, não. Deus quis esse temperamento para você usar o que tem de bom nele. Porque ele disse que se você se inclinar para as coisas do Espírito, você vai ter vida. Para as coisas da obra da carne, vai ter morte. Esse coração nosso é corrupto e enganoso, mas ele também é fonte de vida. Tem duas coisas poderosas no nosso coração, né? O coração é a sede das emoções. Se de um lado... A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que ele é desesperadamente corrupto e enganoso. Por outro lado, em Provérbios 4:23 vai dizer que ele é fonte de vida. Guarda ele acima de qualquer outra coisa. Cuidado, zela por ele porque ele é fonte de vida. Se por um lado lá em Mateus ele está falando que também no coração é a sede dos lugares, através do coração que a gente comete adultério, homicídio, um monte de coisa. É o mesmo coração, só que a gente tem que ver se a liderança, quem vai liderar ele? A carne, que leva a gente para as coisas que traz morte, ou o Espírito de Deus traz vida? Nós somos corpo, alma e espírito. O Espírito de Deus, nós temos que submeter o nosso espírito ao de Deus. E aí, submetendo a palavra ao propósito de Deus, esse espírito é o que decide sobre as emoções. Se nós não dominarmos as nossas emoções, elas vão nos dominar. Não tem outro caminho. E como que a gente domina? Submetendo ao Espírito de Deus. Olhando a emoção, aqui. O que você é aqui? Você está sendo corrupta e enganosa. Você está trazendo ira, raiva. Você está trazendo medo, tristeza. Isso não combina. O fruto do Espírito, quando eu estou inclinada para o Espírito, tem alegria, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio. Uau. Então, quando eu me inclino para isso, quando eu crio um alerta, eu ponho um guarda no meu coração para falar, peraí, só vai sair daqui o que é bom. Tem fonte de vida? Está inclinado para o Espírito, sai. Tem raiva, tem ira, tem discussão, tem dissensão, é morte. Então, se você não pôr esse guarda é o teu Espírito submetendo ao Espírito de Deus, dominando suas emoções, senão você vai se tornar escravos dela. Quem não domina suas emoções são dominados por ela. E se suas emoções te dominam, elas vão te corromper. Você precisa pôr um guarda nas suas emoções. E se ela te corrompe, vai trazer dissensão na sua casa, vai trazer separação, vai trazer briga, vai trazer desconforto, desarmonia, vai destruir tudo. É muito importante. 2 Pedro 2,19 diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Uau! Quem te domina? O Espírito Santo de Deus ou as tuas emoções? Meu Deus. Então eu acho assim, eu não ia saber escolher. Eu não ia saber escolher se eu tivesse cedido as minhas emoções que estavam lá, sedentas por ouvir tudo que eu ouvi daquele rapaz. Né? Hoje eu tô com o homem de Deus na minha vida. Mas eu ouvi de Deus a confirmação e não das minhas emoções. As minhas emoções estavam até confusas, porque ele estava num momento tão difícil da vida dele, que ele não era esse homem carinhoso que ele é hoje, cuidadoso que é hoje. Eu precisei ouvir a voz de Deus, o Espírito de Deus falando para mim. Confia, sou eu. Eu te dei várias confirmações minhas, agora minhas, que era contra o que as suas emoções queriam. Suas emoções queriam que ele te tratasse no início igual uma princesa e reverenciasse você. Mas eu mostrei que não. Olha os princípios dele, olha os valores dele, olha o temor a Deus a mim, olha as entregas dele, olha as renúncias dele.
Olha tudo isso. Olha o que eles falam. Olha a família, olha os pais. Olha a Uau. conexão que eu dei. Olha isso. Pronto, olhou isso? Tá. Ele não tá te oferecendo nada que vai encher tuas emoções agora, mas isso vai ser fruto da sua obediência a mim. Hoje o Felipe é o que não era. Não pensa que o início do relacionamento foi tudo assim, ó, não foi. Foi a coisa mais louca, muito anormal, muito louco que aconteceu com a gente, né? É uma história assim que se contar, eu falei, o povo fica assim, eu... meu Deus, eu sentia tudo para dar errado, né? Mas quando aí o negócio é ouvir ao Senhor. Ah, para mim, a voz de Deus é o que direcionou a minha vida. Hoje, meu casamento é resultado do que eu ouvi. Por isso que a gente tem que entrar em águas profundas. E o que é entrar em águas profundas, Aline? É quando você mergulha, você não ouve as vozes externas. Aleluia, Senhor. Aí você para de ser dominado pelas suas emoções, dominado pela situação, dominado por pessoas, porque é isso que nós estamos acontecendo. E nós começamos a ouvir a voz do Senhor sem nenhum tipo de ruído. Em águas profundas você não vai ouvir os ruídos que o mundo externo te oferece, porque você entra no Senhor. E é esse lugar que Ele tem para nós. É a explosão no Espírito que Ele tem para nós. Você é dínamos! Isso. E quem não quer isso, meu Deus? Quem não quer? Eu quero viver esse dínamos na minha vida. Porque talvez hoje, Ellen, eu esteja passando por situações porque eu não ouvi a voz de Deus. Mas a partir de hoje eu falo, pai, eu quero esse dínamos na minha vida. Porque eu quero mergulhar em águas profundas, eu quero ter intimidade, eu quero ser guiada. Qual é o próximo passo? Meu Deus! O Senhor escolheu para mim, eu decido dizer eu quero. Então, para você que quer esse mais de Deus, escreve eu quero para sua mente entender o que você está falando, porque o comando vem de você. Eu quero isso, porque é isso que o meu pai tem para mim. Eu não aceito nada menor do que estar na presença dele. Eu não aceito nada menor do que ser guiado por ele, não pelas minhas emoções fragilizadas, daquilo que eu recebi no passado, daquilo que às vezes eu ouvi, ou daquilo que a minha mente criou para mim. E por isso eu carrego tantas culpas e elas não fazem parte daquilo como herança, porque a culpa não vem do meu pai, porque o único que acusa é Satanás. E eu preciso entrar em águas profundas para viver isso. Amém. Ellen, você ora para nós, que você já tem outra live, meu Deus do céu. Tá, temos mais live por aí. Glória a Deus. Ah, Eline, que delícia. Me sinto à vontade com você, a gente flui. É bom demais, bom demais. Gente, eu sinto meu coração que muita gente precisa ouvir essa história para escolher certo, que isso vai determinar o resto da vida dela. Então, pega esse aviãozinho, clica aí e manda. Vai ficar salva, Aline? Vai ficar salva. Vai ficar salvo. Então, quer dizer, a pessoa vai poder vir ver depois. Então, manda, sabe? Você tem que mandar, porque você não sabe quem que precisa. E às vezes alguém precisa aconselhar outra pessoa ainda e não sabe como. Precisa contar alguma dessas histórias. Eu sinto do meu espírito isso, que alguém precisa. Então, faz isso por amor ao próximo, amém? Amém. Eu vou fazer uma oração agora. Eu quero te agradecer. Peraí, quem tá aqui e não segue a Ellen, vai lá seguir a Ellen agora. Vocês precisam conhecer o que Deus faz na vida da Ellen, que traz tanto impacto a nós. Ela é a pessoa usada por Deus para realmente estar aqui trazendo clareza para os nossos dias e pegando nas nossas mãos para nós irmos a águas profundas. E é isso que nós precisamos desejar, para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. Ora para nós, não vai te atrasar. Amém. Vou orar. E, gente, também, quem vem do meu e não segue ali, não tem como você ficar de fora. Eu e ela, nós somos dínamos. Em breve vocês vão entender mais sobre esse dínamos. Então, vem aqui, fica com a gente, que nós nunca mais seremos as mesmas. Tem mulheres se levantando aí em todo o país para trazer algo que é para você realmente, de fato, conseguir encontrar esse lugar onde você não vai ser mais a mesma. Amém? Então, vamos lá. Senhor Deus, eu te amo muito, Pai. Nós te amamos. Nós estamos aqui porque somos sedentas de Ti. Somos sedentas, Pai, de ouvir a Tua voz. Somos sedentas, Pai, de sentir Teu coração pulsar. Somos sedentas de sentir o Senhor perto. De sentir que estamos seguras. Em Ti nós estamos seguras. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ah, Senhor, Tu és Jeová Chamar, o Deus sempre presente. Tu és o Jeová Jireh, o Deus da provisão, que nunca vai nos abandonar, nunca nos deixará.
Tu és aquele que tudo que precisarmos o Senhor trará para cumprimento do teu propósito. Pai, quero te agradecer pelas portas fechadas, te agradecer pelos aprendizados do passado, te agradecer, Deus, porque o Senhor tem nos trazido um discernimento novo para essa era tão confusa, que mistura tanto os costumes do mundo com os do teu reino. Em nome de Jesus, nos purifica hoje, dá discernimento, que toda mente embotada e coração endurecido seja hoje impactado pelo poder do teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que toda fortaleza de mente, todo sofisma, engano implantado pelo inferno, assim como Satanás implantou, a serpente implantou em Eva uma mentira. Desmascara as mentiras hoje. Tira todo engano, toda fortaleza de mente. A tua palavra diz, 2 Coríntios 10, que as armas da nossa milícia não são carnais, não são daqui dessa terra, mas elas são poderosas em ti para destruir fortalezas, sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo, que é onde nós somos libertas de verdade, que é onde somos supridas de verdade, que toda carência emocional, que toda solidão agora se torne uma solitude, seja um lugar de encontro contigo, que todas as portas fechadas sejam entendidas como oportunidades de não olhar para aquilo que nos afasta de ti, mas a olhar para as portas que o Senhor ainda vai abrir, aquelas que já estão abertas esperando o teu olhar. A tua vontade, Pai, não deixe que Satanás nos engane, dizendo que vai ser xoxo, que vai ser ruim, que não vai ser bom, que não vai ter amor. Pelo contrário, o Senhor é aquele que tem os planos que são muito mais altos do que os nossos. Nos traz a nossa mente cativa à obediência do Senhor, entendendo que a tua vontade é boa, perfeita, agradável, que vem de ti. Muitas vezes, Senhor, eu acreditei que um casamento em ti não ia ser maravilhoso, não ia ser cheio de amor, não ia ser... E hoje é a coisa mais incrível, eu posso testemunhar, Senhor. Eu podia ter a minha mente fechada para acreditar que em ti não ia ser tão bom, mas hoje eu sei que é muito melhor, muito acima do que eu já sonhei, eu pensei. Não porque eu não tenho desafios, mas porque vencer um desafio pautado nos teus propósitos, avançando, sabendo que a nossa geração está sendo impactada, sabendo que o nosso espírito é conduzido por ti, independente da nossa humanidade, independente, Deus, do que nós possamos lutar aqui conosco mesmos. Nós sabemos que quando estamos em ti, quando fazemos as escolhas conscientes, isso muda os nossos resultados. Obrigada por isso. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já está revelando e trazendo para cada coração que está passando aqui ou depois de forma gravada. Pai, eu te peço, dá uma direção, traz o consolo e traz, Senhor, a alegria da esperança de que teus sonhos são muito mais altos e que os pensamentos do Senhor a respeito de nós são de paz, de bem e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Obrigada, nós te louvamos por isso. Obrigada por teu infinito amor que nos preenche, nos supre e nos faz ser gratas. Nós te louvamos. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigada, Ellen. Eu quero avisar para as meninas também que hoje, às 18h07, nós vamos ter uma live do Mulher Referência. Então, eu espero todas vocês aqui. Opa, mulher referência. Aline, é bom saber, né? Eu tô hoje no Black Friday de quem quer aprender sobre temperamento, emoções, linguagem de amor e tal. A gente vai estar fazendo, eu vou estar com a Carla da Academia de Mulheres, a Dani Fraguito, amanhã um dia inteiro uma imersão. Quem quer ter um Black Friday para isso, para o curso Protagonistas Emoções, vai lá na minha página descobrir se você acha que é teu tempo de mergulhar em si mesmo. Eu quero poder te ajudar também. E vai aprender essa mulher referência com essa mulher maravilhosa, que não tem como você não se inspirar e se aproximar mais de Deus com ela. Beijo, obrigada, viu, Aline? Beijo, te amo, mulher. Te amo, com Deus. Tchau, tchau. Tchau. O print.